o sensitivo, né, ou sensibilidade da arte, como a Thaís lembrou. Eu quero convidar então para compor a mesa a professora Érica Fernanda Justino. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros, especialista em Educação do Campo pela Universidade de Montes Claros, tem mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi docente, né, atuou nas escolas do campo, é coordenadora estadual da Educação do Campo e Educação Indígena da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Belíssimo, né, seu currículo. E aí, entre as possibilidades, no momento ela atua na formação de professores do campo, né? Por enquanto, daqui a pouco ela vai criar outras perspectivas para ela. Então, seja bem-vinda, é uma honra termos aqui, né, nessa participação, a gente fica muito feliz. Tá? Convido para compor a mesa também a professora Márcia Maria da Costa, que é cientista social pela Unesp, licenciada em arte pela UNAR, é professora da rede municipal do Programa de Educação Complementar e depois a mudança para a Educação Integral desde 2002, foi coordenadora pedagógica da Educação Complementar e Educação Integral da EMF do CAIC, prefeito Rubens Cruz, de 2004 a 2016. Desde 2017 ela atua como coordenadora técnica da Educação Integral na Secretaria Municipal de Educação. A fala deste momento, né, encerrando esse primeiro movimento de falas, de participação, vai ser sobre o currículo e a educação integral nessa perspectiva da educação no campo. Então, quebrando um pouco o protocolo, né, eu vou passar o microfone primeiro para a Márcia, que vai falar um pouco dessa história, do que é essa educação complementar, educação integral, né, são 23 anos de história na cidade de Araraquara, e a professora Érica tem toda a liberdade aí, autonomia, inclusive para nos dar a graça da sua fala, que já é uma pessoa fantástica, maravilhosa aí, ok? Então eu espero que vocês participem e eu vou mediar aqui na medida, tentando não ser um cara muito chato, né? E depois a gente abre o microfone para as perguntas e falas. Deixa eu só, professora Érica, quer fazer algum apanhado inicial, alguma fala? Não? Tranquilo, então, Márcia, o microfone é seu. Então, bom dia. Acho que a maioria já me conhece, né? Mas ainda assim vou me apresentar mais uma vez. Eu sou a Márcia, eu estou na Secretaria de Educação, cuidando da educação integral, né? Que é a antiga educação complementar. E eu vou contar um pouquinho hoje a experiência dessa proposta, dessa política pública de educação que a Araraquara tem. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. Muitos dos professores que estão na rede, muitos não conhecem, né, ou conhecem superficialmente o que é esse programa. Então vou contar um pouquinho disso, e a nossa convidada Érica depois, ela vem falar um pouquinho de uma proposta que eles estão desenvolvendo em Minas, que é uma proposta de educação integral no campo. Então eu falo primeiro porque a perspectiva aqui é que a Érica traga também elementos para a gente pensar uma proposta nossa de educação no campo. Então, primeiramente eu quero pedir licença, porque eu não sou pedagoga, eu sou professora, mas eu não sou pedagoga, né? Na verdade sou meio baby, meio artista, meio, né? Então eu peço desculpas, porque talvez minha fala não seja muito técnica, mas assim, vou falar de um terreno que é a educação complementar integral, que é um terreno de paixão, né, um território de paixão. A maioria das pessoas que atuam dentro dessa proposta educacional de Araraquara tem esse mesmo sentimento que eu acredito. Então, assim, falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, queria... Pessoal, tem fotos para ele falar o lugar, a gente não esqueceu. Desculpa aí, Então, assim, queria falar um pouquinho para iniciar. Eu queria dizer, assim, que é importante que a gente também tem uma trajetória de vida, né? Então, isso marca toda a existência da gente, todas as ações que a gente tem a partir de então. Então, eu queria dizer, assim, que eu nasci durante a ditadura, cresci, vi o fim da ditadura, assisti à democratização do país, e sou uma jovem senhora que assiste o recrudescimento da democracia nesse país. Então, assim, a gente vem de uma história de luta, de construção de sonhos, né, de um país mais justo, de um país mais igualitário, e a gente, infelizmente, tem esse cenário. Ontem a Araraquara recebeu, aqui sediou, né,
uma marcha da família, né? Então, assim, é um momento delicado, e a gente que está na educação, a gente é a linha de frente da sociedade, né? Nós é que estamos à frente, e o professor ele tem um poder de mobilizar, né, seus alunos, os jovens. Então, assim, então eu queria falar um pouco sobre isso. E também queria dizer assim que eu, como a maioria aqui, eu também sou filha de camponeses, porque o Brasil, ele tem meio século que a população ultrapassou a população rural, a urbana ultrapassou a população rural. Então nós somos uma sociedade recentemente urbana. Então assim, a maioria de nós aqui, o seu avô, o seu pai, residiu na zona rural. Então essa é uma outra questão. A outra coisa que eu queria dizer é que eu também sou filha de imigrante. A minha família migrou de Minas para São Paulo. E queria dizer também que essas tradições, né, elas tiveram um embate aqui com a cultura urbana e industrial, e depois a gente tem uma formação aí que vai para a universidade, e que isso faz com que a gente se constitua enquanto pessoa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque uma pessoa não se forma só com a escola e só com os conteúdos formais de uma escola, né? Então é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje, que é, na verdade, o que dá suporte para a educação complementar, que é o nosso tema. Então eu trouxe aqui para vocês, eu acho que vocês conhecem essa imagem, todo mundo conhece essa imagem, esse artista, o Debré, o Jean-Baptiste Debré. Essa é uma imagem de 1827, e é uma imagem bastante simbólica, que ela traz um pouco, ela reflete um pouco da sociedade brasileira, né? Ali a gente tem bem desenhado todas as definições da sociedade que somos nós hoje, né? O Debré, quando ele esteve no Brasil e ele pintou retratos para retratar o Brasil para a colônia, para a metrópole, não existia máquina fotográfica, então os pintores vinham para poder retratar. E olha a escolha do Debré, né? É uma escolha pontual que mostra, né, exatamente isso, né? As crianças estão no plano mais baixo do quadro, né? Eu escolho sempre essa foto por quê? Porque se a gente pensar, eu como tenho formação na ciência social, a gente sempre pensa nessa perspectiva. Então, assim, a sociedade, existe relações de poder na sociedade. Nessas relações de poder, a gente sabe que o adulto, branco, homem, né, ele está no primeiro plano. Heterossexual, né? Ele tá em primeiro lugar na escala de poder. E a gente vem, né? A mulher branca, adulta, e a gente vem até chegar na criança. A criança, ela é a ponta final da sociedade capitalista, enfim, a sociedade das relações de poder. Então a gente tem aí essa imagem, né, onde as crianças ali estão no plano mais baixo do quadro, né? A gente tem também certamente os pais da criança, também estão no plano no final do quadro, né? Acho que cortou, não sei. Então, esse quadro, ele, só para a gente ilustrar um pouco, né? Quem que somos nós brasileiros? Para pensar um pouquinho sobre isso. E também a outra coisa que eu trago esse quadro, porque, como eu falei da minha vida e da minha existência, uma das obras que me marcaram muito a vida foi, eu me lembro, quando era criança, de olhar as obras do Debré no livro do SPB, da minha irmã mais velha. Eu era criança e eu pensava muito sobre essas obras, né? Me chocava olhar para essas obras. Então, para dizer um pouco como que a arte ela é um referencial para a vida da gente. Eu era muito pequena, talvez eu tivesse 4, 5 anos, e isso é uma coisa que nunca perdi de vista. Então, pensando que a arte ela tem um papel fundamental na existência da gente. Então, por isso que eu trago essa obra também. Então, a gente está falando da Educação Complementar de Araraquara, que é um programa que surge... Você pode passar? O Programa de Educação Complementar de Araraquara, a gente costuma dizer que ele é um programa de vanguarda. Por que ele é um programa de vanguarda? Em 1985, a gente está saindo da ditadura militar, nós estamos indo para a democracia, né? Uma dificuldade extrema, né, até hoje. Aí em 88 a gente tem a nossa Constituição, e em 1990 a Constituição ela já vai preconizar
a uma reflexão do que é ser criança, do que é ser adolescente, né, enquanto um sujeito de direito, e isso vai se consolidar com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1994. Até 96. Até então, o que é 90? Até então, o que a gente tem? A gente tem uma sociedade que pensa a criança como um sujeito que não é portador de direitos. Não existe garantia para essa criança, né? Se uma criança não tem direito, você calcula uma criança pobre, né? Na periferia, uma criança em qualquer território desse Brasil de meu Deus. Então, Araraquara, em 94, ela vai instituir um programa na cidade que eu digo que é um programa de vanguarda. Por quê? Porque ele vai acompanhar essa perspectiva, essa concepção do que é ser criança enquanto um cidadão de direito, o que é ser adolescente, um cidadão de direito, e vai se estabelecer uma política pública em prol das garantias desses direitos, que é o Programa de Educação Complementar. Esse programa ele foi concebido por uma professora da Unesp, a doutora Orlene Capaldo, que era uma professora do Departamento de Psicologia da Unesp, e pela Silvia Brunetti, que ela era coordenadora técnica da Secretaria de Educação, era psicóloga. Então, ela, e talvez eu venho bem depois desse momento, nós vamos criar um programa que ele é de vanguarda porque está muito centrado na criança. Ele está muito centrado no que é ser criança, muito centrado no que uma criança precisa para além dos conteúdos escolares, né? E ele é muito de vanguarda também, porque em nenhum momento ele é um programa assistencialista. Ele não vai pensar no programa para criança que está em situação de vulnerabilidade, que ela precisa comer, tomar banho, não. É um programa que vai pensar que essa criança ela precisa ter acesso a toda a cultura, todo o aporte que o cidadão precisa ter para ser um cidadão autônomo. Aí depois, em 96, a gente vai ter a LDB, nela a gente já tem uma citação da jornada, da ampliação da jornada, né, escolar, que vem a ser o ensino integral. E em 2001 a gente também tem o Plano Nacional de Educação, que a gente tem a meta da jornada de ampliação para 7 horas. Em 2007 a gente tem o Programa Mais Educação, instituído pelo governo federal, que é um programa que propõe recursos para fomentar experiências de educação integral no território nacional, ou para fortalecer aquelas atividades que já existiam, ou como experiências, né, para se fortalecer isso. Então, essa só para a gente ter um contexto aqui desses marcos. Falar um pouquinho sobre a educação complementar. Ela é uma proposta pedagógica que tem um referencial teórico, como eu disse para vocês, muito pautado na infância, nesse pensamento de uma concepção de infância e adolescente, naquele momento, nas garantias legais, né, desses direitos. O atendimento ele era realizado em contraturno, ou seja, o aluno ele ia na escola no fundamental no período oposto ele iria para essas unidades de educação complementar. Ele não tinha caráter assistencialista, as crianças que frequentavam eram as crianças do ensino fundamental, de 7 a 14 anos. E o corpo docente que atuava nesse programa, que atua ainda, ele tem uma especificidade que não eram pedagogos, né? Eram profissionais de formações diversas da área de humanas. E essa característica, ela vai ser fundamental para que esse programa tivesse um diferencial e um sucesso. Quem que eram esses profissionais que atuavam? Araraquara tem a Faculdade de Ciências Sociais, então tinha muito cientista social, podia prestar cientista social, professor de história, geografia, estudos sociais, psicologia, letras e pedagogos. Então eram esses os profissionais que podiam atuar. E a gente tinha um grande percentual, tem ainda, de cientistas sociais, né? Dá um trabalho esse programa na secretaria, porque tem essa brincadeira. E aí a gente tinha um currículo, que também era um currículo que ele para além dos conteúdos escolares, né? Então ele estava muito centrado na questão da ludicidade, muito centrado na questão estética, muito centrado nas relações interpessoais, nas questões da moralidade, né, junto das crianças, questões filosóficas, nas questões ambientais. Então depois eu vou falar um pouquinho sobre. Então a gente tem um currículo que é um currículo mais amplo. Com relação às práticas que eram desenvolvidas nessas atividades, as práticas elas se davam em sistemas de oficinas
Então a gente tinha um professor para cada oficina. Os alunos eles percorriam 4 oficinas diárias e essas oficinas elas tinham uma caracterização, cada uma tinha uma caracterização. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre. Os trabalhos eram realizados através de projetos interdisciplinares e esses projetos interdisciplinares, naquele momento, nos anos 90 para ano 2000, a gente já tinha toda essa temática que hoje ela virou assim uma obrigatoriedade, trabalhar relações étnico-raciais, trabalhar questões de gênero, de educação ambiental, tudo isso nesse momento já estava contemplado, tá? Deu para entender, gente, que eu falo bastante. Aí a gente tinha também, então essa questão da diversidade das temáticas e uma diversidade também dessa abordagem. Por quê? Eu penso assim, que como esses professores, eles não eram pedagogos, não traz aquela cultura escolar muito arraigada, esses professores, eles acabavam tendo uma inventividade nesse espaço escolar, porque era um outro espaço da escola, né? Era um outro tipo de escola. Então, assim, era um laboratório de muitas práticas, de muitas experiências. E havia muita formação também por parte dessas mentoras dessa proposta na época. Então, a gente vai ter um local de muita efervescência de práticas docentes, né? E as abordagens também, as temáticas que se traziam, porque esses professores da área de humanas, eles acabavam trazendo muito dessas questões mais críticas, né? Mais das relações interpessoais, das relações sociais, das relações coletivas, né, que se estabelecem. Então, ela tinha um caráter bem específico. Estou falando tinha porque eu estou falando da educação complementar, tá? E a gente chama integral hoje. Você pode passar, por favor? Então, o princípio dessa proposta, ela tinha, escolhi aqui uma citação, que é o objetivo central, que seria reconhecer cada criança e cada adolescente como uma pessoa humana em processo de desenvolvimento, preservando sua imagem, identidade, autonomia, espaço, objetos pessoais, garantindo-lhe integridade física e psíquica. Então, como eu disse, é uma política de vanguarda, porque ela encarava essa criança como cidadão de direito, um cidadão em formação, né? E ela inova com relação às suas metodologias, o currículo, as concepções, e ela também antecipa-se às propostas de ampliação de jornada escolar, né? Agora aqui vai ficar difícil, mas enfim. Aqui eu vou falar um pouquinho das oficinas que compunham a grade, né, das atividades. Então a gente tinha uma oficina de texto. Essa oficina de texto, ela era centrada em quê? Ela era para alfabetizar a criança? Não, podia alfabetizar, mas não era essa a proposta. Qual era a proposta? A criança adquirir vocabulários, aumentar seu repertório linguístico. Então, isso é o coisa, a coisa, não, isso tem nome. Então, ampliar esse vocabulário. Aprender a fazer uso da linguagem verbal, né? Criar um imaginário a partir das histórias. Então, a gente trabalhava muito com leitura de textos, fábulas, contos populares, clássicos. Então, a intenção era, através da construção do imaginário na criança e no adolescente, você demonstrar a importância da língua, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem escrita. Então, era por outro meandro que a gente chegava na questão da alfabetização e da aprendizagem da língua escrita. Aí a gente tinha a oficina de relações. Essa oficina, ela era uma coisa assim, assustadora. Por quê? Porque era um espaço que as crianças brincavam, mas as crianças também era um espaço de você falar sobre história de vida das crianças, ouvir as crianças, resolver conflitos que se davam na escola, né, meninas, né, Ju? Resolver problemas que vinham de casa, né, e estavam muito presentes na vida, né, Fernanda, das crianças. Então era um ambiente que a gente fazia um enfrentamento, né, assim, de situações pessoais duras que as crianças traziam, né, que essas crianças tão cedo na vida já tinham histórias muito difíceis, né, que a gente então tinha que dar conta disso. E também aqueles problemas, sabe o problema que tem na escola? Que briga porque me chamou de preto, que briga porque me chamou de gordo, me briga porque, né, sabe aquela coisa? Então ali era o ambiente. Então
E através das brincadeiras também que as crianças brincavam, podiam também dramatizar com o teatro, era também um momento de você colher elementos para trabalhar questões importantes com aquelas crianças. Então você observava questões de violência doméstica. Então era um momento que você falava, puxa, vou ter que trabalhar sobre isso com essas crianças. Então preciso fazer uma roda de conversa e falar sobre. Trabalhava também com teatro. Aí a gente tem também a oficina de música e canto. Essa oficina tinha um músico que ensinava violão, flauta, até podia, mas não era o propósito esse. O propósito dessa oficina é que as crianças pudessem acessar a cultura, né, o repertório, o patrimônio cultural da música popular, nacional, universal, clássica, que essa criança pudesse entender de gêneros musicais, pudesse sensibilizar, pudesse dançar, pudesse se manifestar corporalmente, se expressar corporalmente. Às vezes tinha algum professor que era músico, né, e acabava trabalhando assim com ritmo, com gênero, enfim. A gente também tinha o professor de educação, na verdade não era educação ambiental nesse momento, chamava Práticas de Organização do Cotidiano. Era uma oficina que a gente abordava questões relacionadas com o meio ambiente, com a vida diária, então você trabalhava com temas sobre produção de lixo, sobre organização, sobre acidentes domésticos. Então você tinha uma gama de assuntos que você podia trabalhar ali com as crianças. Era uma oficina bastante difícil de trabalhar, era trabalhosa, uma oficina trabalhosíssima. Depois a gente tinha a oficina de expressão, que ela era voltada para a linguagem artística, né, as artes, né, a expressão. Ela tinha assim, uma tonalidade que era não só estudar a história da arte, mas também que a criança pudesse se expressar, se manifestar. Aí a gente tinha oficina de recreação e jogos, que era a oficina para as crianças brincarem, aprender jogos e se desenvolver corporalmente, adquirir regras. E a oficina de tarefa, como a criança ficava o dia todo fora de casa, ela tinha um momento para poder fazer a tarefa escolar na escola. E naquele momento, em 1994, isso era muito vanguarda, porque a gente tinha oficina de informática, que era texto 2. Gente, em 1994 ninguém tinha computador na vida. Eu estava na faculdade, a gente tinha que brigar, unhas e dentes, para conseguir um horário no laboratório de informática, não é isso, gente? Então, em 1994 a gente já tinha uma sala equipada com computadores, que essas crianças podiam acessar já essa tecnologia, que naquele momento era muito de vanguarda. E, dentre outras coisas, a gente tinha os projetos que circunscreviam temas diversos, né? Uma das coisas que era muito trabalhada era a questão da pluralidade cultural do Brasil, né? Me lembro que isso era assim, muito recorrente. E a gente tinha, dentre outras coisas, preocupações como, por exemplo, que as crianças pudessem circular pela cidade, que elas pudessem conhecer a cidade, criar um senso de pertencimento, circular pelos equipamentos de lazer e cultura da cidade, tá bom? Então, a rede de educação integral complementar, ela começa em 94, a primeira escola, que é o SEC Piaquara. Aí nós vamos ter, depois, a criação de mais 2 centros de educação, em 96 e 97. Em 2001, a gente tem a primeira escola que funciona dentro de uma EMF. Então, ela funciona, ainda que dentro da EMF, ela é separada, ela não tem uma intersecção assim, no currículo. Em 2005, a gente tem mais uma unidade isolada, que é o Centro de Educação Alessio Gonçalves dos Santos. Em 2009, a Secretaria de Educação ela vai incorporar o Programa Bebê Comunidade, que era do Banco do Brasil, e vai incorporar um projeto que existe desde 2002, que é a Escola de Dança, Escola Municipal de Dança. É uma escola, acho que todo mundo conhece, as meninas que eu vou falar um pouquinho, é uma escola que ela é voltada para as artes corporais, a dança e o aporte do teatro, das artes visuais, da música. E essa escola, ela vem também, ela era da Secretaria de Cultura e ela vem para a Secretaria de Educação. E em 2009 também a gente tem a criação de mais uma escola dentro da EMF, que é o Ricardo Caramuru de Castro. Em 2013, a gente vai sofrer alteração, esse programa, ele vai passar a chamar, ao invés de
Centro de Educação Complementar, ele passa a chamar Programa de Educação Integral. Por que isso? Porque a Secretaria visava conseguir recursos do Mais Educação. Que as escolas que foram contempladas, as primeiras escolas que foram contempladas com Mais Educação, são as nossas 3 EMECs do campo, que é o Eugênio Trovati, o Maria de Lourdes e o Hermínio Pagotto. Então, em 2013, a gente tem uma alteração na lei, tem uma mudança da denominação, e em 2014, então, a gente tem as escolas do campo que vão receber os recursos do Mais Educação, e dessa forma a educação complementar integral chega nas escolas do campo. Em 2012 também, ele ficou fora da cronologia, a gente tem a primeira escola que ela atende todos os alunos em caráter de regime integral. Ainda assim, mesmo sendo dentro da mesma escola, ela não tem ainda esse alinhavo do currículo, que é o nosso tema aqui hoje, né? Hoje, então, Araraquara ela tem 11 unidades atendendo ou isolada ou dentro das escolas. Para o ano que vem nós teremos 12, que a gente volta com a BB Comunidade, que esse ano não funcionou. E a gente atende 2.158 alunos em regime de período integral, ou seja, educação fundamental um turno, no outro turno eles frequentam o nosso programa, por favor. Então, em 2013 a gente tem a alteração da lei. Na alteração da lei a gente tem uma mudança na nomenclatura das oficinas, porque esse currículo ele vai buscar um alinhavo com o currículo da educação fundamental. Então, a oficina, por exemplo, de texto vai passar a chamar oficina de leitura, a oficina de relações vai chamar oficina de artes cênicas. Qual mais, gente, que mudou? Educação ambiental. Educação de POC, que era prática de orientação do cotidiano, de organização cotidiana, passa a chamar educação ambiental. Texto 2. E texto 2 passa a chamar tecnologia da informação e comunicação. Então a gente vai ter essa mudança, mas o que vai permanecer um pouco é aquele jeito de trabalhar que o professor tinha dessa formação que vem da educação complementar, né? E o currículo, ele vai tentar se aproximar ali daquele desenho, mas também acabou ainda clandestinamente se mantendo o currículo que pertencia ao currículo da educação integral, né? Que é essa coisa mais voltada para a ludicidade, que é mais voltada para as relações sociais, né? Por exemplo, a oficina de artes cênicas, ela continuou com essa perspectiva das relações sociais. Em 2014, a gente entra com as atividades do Mais Educação nas escolas do campo, e a gente então tem lá um rol de oficinas de atividades que são aquelas que são propostas dentro do programa de educação do Mais Educação. Então a gente trabalha também no sistema de oficinas, e no momento que chega o Mais Educação, as escolas do campo elas também estão sofrendo uma desconstrução da proposta da educação do campo. Essa proposta tinha sido construída no governo anterior. Por quê? A gestão anterior ela vai aderir ao Sistema S, e esse material, como acho que alguém já deve ter falado aqui, o Sistema S também é implantado nas escolas do campo. E vocês sabem que o Sistema S ele tem uma ideologia urbano-industrial. Então, quer dizer, então a gente tem uma situação um pouco também diferente que a gente encontra nas escolas do campo. O Alexandre, ele é o nosso coordenador das 3 escolas do campo atualmente, né, Alexandre? Por favor. Só para a gente falar um pouquinho da educação integral voltando, o Brasil, quando a gente fala em educação integral, até algumas pessoas vieram falar comigo assim, mas a secretária fala que não tem educação integral. É assim, é uma questão conceitual, porque a educação integral, pela concepção teórica, pela construção teórica, na verdade ela pensa, ela se propõe a uma superação do paradigma da escola tradicional. O que seria a educação integral? Além da necessidade da gente ampliar a jornada escolar do aluno, passar de 5 para 7 horas, a gente também precisa rever como que essa escola do Brasil, né, essa nossa escola, ela não acompanha, ela não é contemporânea, ela não faz referência a uma infância contemporânea.
Né? A gente tem um modelo escolar que ele está ultrapassado. Então, essa discussão da educação integral, ela na verdade, ela preconiza um repensar o currículo, um repensar as práticas, um repensar o modelo de escola, um repensar a educação, que ela não é tarefa só da escola. A escola é protagonista nessa tarefa, mas aí nós vamos pensar que existem os bairros educadores, o território educador, a cidade educadora, porque a escola não vai dar conta sozinha de educar esse sujeito. Né? Esse sujeito ele está em cultura, ele consome cultura. Então, essa reflexão sobre o que é ser criança nesse tempo, que a escola precisa, como que a escola precisa ser. Então, a ideia da concepção de educação integral, ela é muito ampla. E se a gente pensar em Araraquara, a gente ainda tem uma educação integral que ela é cindida. Né? Se a gente pensar o currículo, eu não tenho um alinhado desse currículo, ele não está junto. A gente não dialoga. Lógico, a gente dialoga com o professor que está ali, a gente dialoga. De alguma forma, a gente contempla para que esse aluno ele adquira elementos para poder se constituir numa pessoa, numa criança que ele tenha mais facilidade de aprendizagem, sim. Mas assim, se a gente pensar em termos conceituais de currículo, isso não existe, né? E a gente tinha uma identidade muito forte da educação complementar. E essa identidade da educação integral, ela é meio movediça para a gente, né? Então, acho que a educação complementar é um referencial mais certo do que a gente quer. E a outra coisa também, que aí é uma posição minha particular, que eu acho que se é para a gente pensar que a gente vai ter uma escola integral, que ela repete um modelo, que é um paradigma da escola tradicional, então que a gente fique com uma educação complementar. Porque a gente tem que construir um modelo novo. Se a gente não consegue construir um modelo novo de educação integral, então que a gente permaneça com o modelo que a gente sabia como fazia. Então é isso que eu entendo, né? Só falando um pouco essa questão da discussão da educação integral, vocês sabem que o Brasil também, a democratização da escola é recente, ela é do final dos anos 70. Com a democratização da escola, a gente tem um desmonte da escola pública, né? A gente não dá conta nem das demandas da educação fundamental, que dirá ampliar isso, porque pensar que a escola tem que ampliar sua jornada de trabalho, jornada escolar, tem que pensar que a gente tem que aumentar recursos, a gente tem que aumentar espaço escolar, a gente tem que aumentar, trazer mais recursos para a escola, né? Então, por exemplo, eu penso em trabalhar com música. Equipamento caro, tudo é caro, se você quer fazer diferente. Então, essa discussão de educação integral, ela patina no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não investe em educação, né? A gente tem alguns momentos, assim, picos de se investir nisso. É o que a gente viu com o desmonte do Mais Educação também, né? Que era uma verba que vinha para você equipar a escola, para desenvolver atividades diferenciadas, para comprar material de arte, material de música, material de teatro. Ele foi um desmonte, né? O ano passado, tanto que a gente não aderiu, a Erika me perguntava, nós não temos nenhuma escola municipal recebendo recurso Mais Educação, não é isso, Cris? Nós não recebemos por quê? No passado